Na aula de hoje, hipérbole. Assim como na aula sobre elipse, que para você construir a elipse você precisava de dois pontos e um número real positivo, hipérbole é a mesma coisa. Então, dados dois pontos que chamaremos de F1 e F2, que no futuro serão chamados de focos, e um número real positivo a hipérbole é nada mais nada menos que o conjunto de todos os pontos P do plano que cumprem essa propriedade, que o módulo da diferença das distâncias tem como resultado 2a. Então, quais são os elementos que compõem a nossa hipérbole? Focos, que são os dois pontos F1 e F2. Distância focal, que assim como na aula de elipse, eu vou convencionar que a distância entre os focos é igual a 2 vezes c, portanto a distância da origem até o foco é igual a c, que nesse nosso caso o centro é a origem, mas a definição do centro é o ponto médio dos focos. O eixo real, que vai ser o nosso eixo x, o eixo imaginário, que nesse caso vai ser o eixo y, e o vértice vai ser a interseção do eixo real com a própria hipérbole, que aí no caso vai ser esses dois pontos aqui. E aí o desenho da hipérbole, depois eu vou explicar como desenhar melhor, mas o desenho da hipérbole é mais ou menos esse aqui. É mais ou menos este. E aí, dá para observar o seguinte, que essa distância aqui, esse tamanho aqui, ele mede A. Por quê? Porque se você sabe que esse vértice aqui, ele faz parte da hipérbole. Então, na hora de você aplicar aquela propriedade, você tem o quê? Essa distância mais essa distância. E menos. E isso tem que dar 2A. Mas se você, por exemplo, for medir esse tamanho aqui mede A mais C. Aí na hora que você subtrai por este tamanho aqui, que dá C menos A, dá para perceber o quê? Que esse tamanho vai medir A. Talvez não tenha ficado muito claro, acho que vale a pena... Deixa eu colocar uma interrogaçãozinha aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que como o vértice é o ponto da hipérbole, então interrogação, que seria esse tamanho, mais C, menos C menos interrogação, teria que ser igual a 2A. Só que aí o C cancela com C, interrogação mais interrogação dá duas interrogações dando 2A, quer dizer que a interrogação é igual a A. Então, esse tamanho aqui mede A, e aí eu vou considerar um B aqui em cima. Eu vou construir um tamanho B aqui em cima, de tal modo que eu consiga construir um triângulo retângulo, onde esse triângulo retângulo tem a propriedade da hipotenusa medir C. Então eu vou escolher um valor de B aqui, nesse eixo imaginário, de tal modo que a hipotenusa seja igual a C. Nesse cenário, deixa eu colocar aqui em pincel preto, C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Em breve eu vou explicar melhor o papel do B na hipérbole. Mas é basicamente isso. Eixo real, eixo imaginário, o vértice são esses dois pontos, o foco, o centro, que é o ponto médio dos focos, e a distância focal, que vai medir 2C, que é a distância entre os focos. Então, assim como a gente fez no caso da elipse, vamos deduzir a equação da hipérbole para um caso muito especial e depois fazer uma pequena não uma generalização, mas expandindo um pouquinho mais os números de casos no GeoGebra futuramente. Mas primeiro vamos deduzir a equação da hipérbole. Vamos agora para a equação da hipérbole. Nós vamos fazer um caso muito especial, onde o eixo real coincide com o eixo x. Então aqui fiz um esboço,
Lembrando que C ao quadrado é igual ao quadrado menos B ao quadrado. Os focos sempre moram no eixo real, então o foco vai ter coordenada. E aí eu esqueci de colocar aqui, estou supondo também que o centro da hipérbole está na origem, então vou pular essa parte. Então, se o centro está na origem, o primeiro foco tem coordenada menos 6, 0, o segundo foco com coordenada 6, 0, e eu vou considerar P com coordenada x, y, um ponto qualquer da nossa hipérbole. Então, por definição, nosso ponto tem que cumprir essa equação. Aqui, eu até vou reforçar o que eu fiz no caso da elipse na aula passada, que algumas contas eu varri debaixo do tapete. O que eu vou mostrar é que os pontos que cumprem essa condição vai atender determinada equação. Eu acabei não mostrando a recíproca, mas é uma questão muito técnica que eu não acho que vai agregar muito para o nosso curso. Então, algumas simplificações na dedução eu vou fazendo, mas é só para entender o espírito da coisa. E aqui nesse caso, eu vou imaginar, sem muita perda de generalidade, na verdade vai ser sem perda de generalidade, mas isso vai ficar mais claro lá para frente, mas eu vou imaginar que esse número aqui é positivo, porque aqui como nós estamos em módulo, e aí ao imaginar que esse número é positivo, eu vou passar esse número para o outro lado somando, então vai ficar distância de P a F1 igual a 2A mais a distância do ponto P a F2. Aí, novamente, quando a gente terminar a dedução, nós vamos perceber que não faz muita diferença aqui que trabalhar assim, ou trabalhar no caso invertido, supondo que esse número é negativo, você vai chegar na mesma equação. Então, eu vou trabalhar dessa maneira. Então, aqui vai ficar, bem, distância do ponto até F1, então o F1 está aqui, vai ser x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Então aqui vai ficar 2a mais a distância agora do ponto ao foco 2 vai ficar raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Eleva ao quadrado os dois membros. Na hora que você eleva ao quadrado os dois membros, vamos jogar. Então aqui vai ficar x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual ao quadrado do primeiro, que é 4a ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Então neste caso vai ficar 4a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Eles não vão colocar rancho. Mais, vou colocar aqui embaixo, o quadrado do segundo, que aí seria simplesmente x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui é do lado direito, né? E aí aquela mesma discussão que a gente fez anteriormente. Expandir em produtos notáveis, expandir em produtos notáveis, nós vamos ter algumas simplificações. Aqui x ao quadrado vai voltar para x ao quadrado, perdão pelo latido dos cachorros. C ao quadrado vai cortar para C ao quadrado. Aqui vai ficar menos 2xc, passa para o outro lado mais 2xc. Então aqui vai ficar 4xc. O y ao quadrado vai cortar para o y ao quadrado. Esse 4 ao quadrado passa para o outro lado subtraindo. Que aí vai ficar 4a raiz quadrada x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Posso até simplificar tudo por 4. Então, simplificando aqui por 4, dividindo dos dois membros da igualdade por 4, nós vamos ter isso. Bem, parece que o filme se repete, né? É o mesmo procedimento no caso da elipse. Eleva ao quadrado dos dois lados. Então aqui vai ficar quadrado do primeiro, que isso é o quadrado, né? Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Vou colocar essa igualdade
aqui embaixo. Então vai ficar a ao quadrado vezes, vou abrir um colchete, x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Então isso implica no seguinte, deixa eu ir um pouquinho devagar, minha letra ficou maior de repente. Acho que vale a pena mudar a cor do pincel para a gente não se perder. Então o lado esquerdo vou repetir. Então vai ficar x ao quadrado c ao quadrado menos 2xc ao quadrado mais a quarta. Estou diminuindo a fonte para poder trabalhar aqui. E aqui vai ficar o seguinte, a ao quadrado vezes x ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado mais, y ao quadrado. Agora, se vocês observarem que tem 2xc ao quadrado, 2xc ao quadrado. Então, isso aqui vai cancelar com isso aqui. E aí, vou fazer, diferentemente do que eu fiz na elipse, poderia ter feito isso naquela videoaula da elipse, aqui eu vou fazer diferente, vou agrupar de um lado da igualdade quem tem x ou quem tem y, e do outro lado da igualdade eu já vou deixar quem não tem nenhum dos dois. Poderia ter feito isso na equação de elipse, que ficaria mais elegante ainda. Então, vou fazer isso. De um lado, quem tem x, do outro lado, de um lado quem tem x, quem tem y, do outro lado quem não tem nenhum dos dois. Então, aqui eu vou colocar já o x em evidência. Então, aqui vai ficar c ao quadrado menos a ao quadrado. Quem tem y aqui vai ficar menos a ao quadrado y ao quadrado, né? Esse a quarta agora eu passo para o outro lado. Com o c, então vai ficar o seguinte, colocar a ao quadrado em evidência. Aí vai ter esse a ao quadrado com sinal negativo e esse aqui com sinal positivo. Então vai ficar c ao quadrado menos a ao quadrado. Então, de novo, a ao quadrado x ao quadrado eu passei para o outro lado subtraindo. Está aqui. A ao quadrado c ao quadrado está aqui. A ao quadrado y ao quadrado passei para o outro lado subtraindo. E esse a quarta eu passei para o outro lado subtraindo, colocando a ao quadrado em evidência. Agora nós vamos usar essa relação aqui, porque c ao quadrado menos a ao quadrado é b ao quadrado. Então vai ficar x ao quadrado vezes b ao quadrado menos a ao quadrado y ao quadrado b ao quadrado. Dividindo tudo por a ao quadrado b ao quadrado, nós vamos concluir a nossa equação da hipérbole, que vai ser x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E essa é a equação da hipérbole para este caso. Então, o que eu vou fazer agora é explicar no GeoGebra como é que podemos esboçar o gráfico da hipérbole para outros casos. E a ideia é justamente assim, qual é o papel do menos aqui na hora de esboçar o gráfico. Então, vamos trabalhar isso no GeoGebra e depois do GeoGebra a gente trabalha com um exemplo numérico. Vamos lá agora. Então, estamos aqui no GeoGebra para esboçarmos o gráfico da hipérbole. Então, nosso primeiro caso, vamos tratar o x0 e y0 igual a zero, conforme fizemos anteriormente para a elipse. Então, a equação que nós encontramos, x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Então, qual é o passo a passo para esboçar o gráfico da hipérbole? Primeiro a gente marca o centro. Então, nesse caso,
como x0, y0 é igual a zero sem até a origem, e é aquela mesma ideia da hipérbole. Vamos dançar a valsa. Então, o nosso A aqui que está acompanhando o x é igual a 4, nesse meu exemplo aqui, A é igual a 4. Então, dou partir do centro, 4 passos para a direita, 4 passos para a esquerda. E no B, eu vou dar, como B é igual a 2, 2 passos para cima, 2 passos para baixo. Então, vou modificar o valor de A para vocês visualizarem que está mudando. Então, vou colocar A igual a 3. Então, 3 passos para a direita, 3 passos para a esquerda. Existem duas possibilidades. Ou você desenha a hipérbole dessa maneira, ou de uma outra maneira que eu ainda vou apresentar. Mas, por enquanto, você marca esses 4 pontos, e aí o que acontece? Uma das frações vai carregar o sinal positivo e a outra fração vai carregar o sinal negativo. Então, nesse caso, quem está carregando o sinal negativo é o y. Isso quer dizer o quê? Que o eixo y é o imaginário, ou seja, a hipérbole ela não vai poder passar nesse eixo. Ela vai passar no eixo que carrega o sinal positivo, que nesse caso é o do x. Como é que a gente faz esse desenho? Eu marquei aqui os pontos, eu vou construir uma caixa, que essa caixa serve para nos auxiliar. Então, eu vou marcar esses 4 pontos. Como é que eu obtive esses pontos? Bem, depois que você marca esses 4 pontos, é só você, a partir desse ponto de cima. Como é que você obtém esse ponto de cima? Novamente, B passos para cima, B passos para baixo. Aí achou esse ponto? A passos para a direita, A passos para a esquerda. Eu quero partir daqui, B passos para cima, B passos para baixo. E aí você monta uma caixa. Deixa eu aqui criar o segmento de reta. Essa caixa que eu vou construir, ela não faz parte da hipérbole, mas ela nos ajuda a visualizar o desenho. E aí eu vou desenhar uma reta que é formado pela diagonal, uma das diagonais dessa caixa. Vou desenhar outra reta, que é a outra diagonal. E aí eu não sei se vocês perceberam, mas deixa eu dar uma reduzida aqui, que talvez fique cada vez melhor. Mas a hipérbole, vou até mudar a cor da hipérbole. Cadê aqui? A hipérbole está aqui. Deixa eu mudar a cor dela para ficar mais claro o que eu estou querendo propor. Então, vou colocar aqui de verde. Que a hipérbole, ao contrário da parábola que ela vai crescendo infinitamente, vamos colocar assim, não existe, ela não tem nenhuma reta que ela vai tangenciando, vai simplesmente crescendo de maneira não assintótica. Aqui a hipérbole ela vai tendendo a essa reta diagonal. Então isso nos 4 pedaços da hipérbole. Então ela vai ter essa tendência. Então o que eu particularmente geralmente faço? Eu monto essa caixa usando esse A passos para a direita, esquerda, B passos para cima e para baixo. Monto a caixa e aí eu tenho duas opções. Quem carrega o sinal negativo ou YX. Como aqui é o Y, então você desenha a hipérbole usando esses lados da caixa. Agora, se porventura a sua equação não fosse essa, ou seja, o x carrega o sinal negativo, eu vou ter que mudar aqui a equação da hipérbole. O que iria acontecer? Se eu colocasse o x com sinal negativo e o y é positivo. Perceberam o que aconteceu? Agora a caixa que você desenhou é a mesma, só que agora você desenhou a hipérbole usando em cima e embaixo. Por quê? Porque como agora o x carrega o sinal negativo, o eixo imaginário é o x e o eixo real é o y. Então você olha quem é o negativo. Quem carrega o sinal negativo é o eixo imaginário. Você constrói essa caixa e aí você faça um pontilhado usando as diagonais. Então é até bom deixar isso aqui pontilhado, tanto essa reta quanto a outra. Não vou fazer aqui porque vai demandar o tempo. E aí você desenha a hipérbole tendendo para esse pontilhado. E aí você tem a equação da hipérbole. Então, o que acontece se você modifica os valores x0 e y0? Bem, é porque eu acabei não acompanhando, né?
você teria que... Eu acabei não construindo a caixa só na origem, né? Mas de qualquer jeito, bem, deixa eu apagar então todos esses pontos, senão vai atrapalhar bastante. Só tirar aqui. Se você modificar o x0, você está modificando o centro da sua hipérbole, o mesmo vale para o y0. Porque aí você está modificando a caixa. A caixa quando você aumenta o valor de b, a caixa fica mais espichada. Então, vamos trabalhar com um exemplo numérico para entendermos melhor essa situação e fecharmos a aula de hoje. Então, para fecharmos a nossa aula, um exemplo. Então, vamos esboçar o gráfico dessa expressão, quer dizer, esboçarmos a curva dessa expressão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar de um lado o x, vou agrupar primeiro o x, agrupar depois o y. Então, aqui vai ficar menos x ao quadrado mais 4x mais 4y ao quadrado mais 24y mais 28 igual a 0. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar o menos 1 em evidência, porque eu quero ficar só com a parcela x ao quadrado. Então aqui vai ficar x ao quadrado menos 4x. Isso estou olhando só para a parcela de x. Como aqui eu quero que fique só y ao quadrado, vou colocar o 4 em evidência. Então 4 y ao quadrado mais 6y mais 28 igual a 0. Então eu só agrupei o x e o y. Agora eu vou completar quadrados dentro do colchete. Então aqui vai ficar x, olha o termo que acompanha o x e divide por 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado. Agora desconta pelo quadrado do segundo. Mesmo procedimento para o outro caso. Vou ter que até parar aqui para poder ter mais espaço. Então aqui vai ficar y mais 6 dividido por 2 dá 3 ao quadrado, subtrai por 9, mais 28 igual a 0. Então, eu completei quadrados nessa expressão, completei quadrados nessa expressão. Vamos aplicar a distributiva. Então, aplicando a distributiva, vai ficar menos x menos 2 ao quadrado, mais 4, mais 4 vezes y mais 3 ao quadrado, menos 36 mais 28 igual a 0. Então aqui vai ficar menos x menos 2 ao quadrado, mais, pegar essa parcela aqui, 4y mais 3 ao quadrado. E aí eu vou fazer a seguinte conta. 4 mais 28, 32. 32 menos 36 menos 4. Menos 4 eu vou passar para o outro lado. Então, menos 4 passando para o outro lado fica 4. Dividindo ambas as expressões por 4, nós vamos ter aqui menos x menos 2 ao quadrado sobre 4 mais y mais 3 ao quadrado, e aqui 4 dividido por 4 dá 1, mas eu faço questão de botar um denominador 1 aqui para facilitar a visualização. Então, já temos a equação da nossa hipérbole, porque nós temos um sinal negativo aqui. Se ambos fossem mais, seria elipse, conforme vimos na aula passada. Então, nós vamos para o seu esboço. Então, vou fechar aqui. Então vamos para o seu esboço. Ajeitar aqui. Então o primeiro passo é identificar o centro. Então o centro x0 igual a 2, y0 igual a menos 3. Então a gente marca o ponto 2, menos 3. Aqui é 2, aqui é menos 3.
marca o centro. E aí aquela velha história da valsa. Vamos olhar quem acompanha o x. No caso é o 4, o a igual a 2. Então a gente dá 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda. Então 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda. Bem, não ficou tão bonitinho aqui, mas enfim. 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda. Nosso b é igual a 1. Então 1 passo para cima e 1 passo para baixo. 1 passo para cima, 1 passo para baixo. Vou construir a caixa. Então o que eu vou fazer? Para cá, para cá. Que no caso, a partir desse ponto, eu vou dando 2 para lá e 2 para cá. 2 para lá, 2 para cá. Agora eu vou fazer um pontilhado. Por que desse pontilhado? Porque a caixa não faz parte da hipérbole. Então, só vou fazer um pontilhado aqui para efeito de auxiliar. Montei a caixa. Agora eu vou construir as diagonais, pontilhando novamente. Que essas retas também não fazem parte da hipérbole. Essa parte de pontilhado é opcional. Eu particularmente gosto para um curso de geometria analítica, mas eu particularmente só construir, se fosse, por exemplo, um outro contexto, cálculo, ou um outro contexto de modo geral, eu só desenharia a caixa rapidinho, depois apagaria. Mas aqui é bom para vocês visualizarem bem o comportamento. Então vamos lá, temos duas opções, ou a gente desenha assim, ou a gente desenha assim. A gente tem que olhar quem carrega o sinal negativo. Como quem carrega o sinal negativo é o x, isso quer dizer o quê? Que o nosso eixo imaginário ele é paralelo ao x, ou seja, a hipérbole não pode cortar aqui, portanto, nossa hipérbole é essa aqui. Então, o que eu desenhei em azul, essa curva que está desenhada em azul, é a nossa hipérbole que cumpre essa igualdade. Então, espero que tenha ficado claro. Aqui também tem que tomar um cuidado, que não se sabe ainda se a origem faz parte da hipérbole ou não. Então, vou desenhar um pouquinho mais para lá. Como é que a gente verifica? Troca o x e y por zero e vê se a igualdade é válida. A gente pode até fazer essa conta rápida aqui. Se você trocar aqui o x por zero, aqui vai ficar 4 com menos, então menos 4 sobre menos 4 dá menos 1. Menos 1 passa para o outro lado dá 2. Se você troca y por zero dá 9. Então, realmente a origem não era um ponto da hipérbole. Então tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, mas aqui é só um esboço também, não foi muito rigoroso. Como é que eu sei que um ponto faz parte da hipérbole? É só você substituir os valores x e y e ver se a igualdade bate. Uma outra forma de vocês visualizarem, se vocês quiserem aumentar o grau de precisão do desenho, por exemplo, faça x igual a zero e veja o que acontece com y. Se x for igual a zero, aí você passa para o lado da 2, então o y mais 3 ao quadrado vai ser igual a 2, então o y mais 3 vai ser mais ou menos raiz de 2, e aí você consegue marcar os pontos. E aí você consegue ter uma estimativa, se essa curva está passando abaixo da origem ou acima da origem. Bem, mas novamente, como o objetivo aqui é só para ter uma noção de como é que é o esboço, assim já está ótimo. E aí é isso, encerramos a parte de cônicas. E talvez numa próxima videoaula a gente faça uma bateria de exercícios. Na verdade, sugiro que vocês peguem os exercícios, que basicamente agora é pegar a equação, completar quadrados, descrever qual cônica é e esboçar o gráfico. É basicamente isso. Então, a próxima parte da nossa teoria, nós vamos, vou colocar aspas aqui, estudar a versão cônicas tridimensional. Muitas aspas nisso. Na verdade, o correto é dizer que nós vamos estudar as superfícies quádricas. Então, é isso e até a próxima.